Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e esse é um canal de astrologia esotérica. Nesse vídeo nós vamos focar na lua cheia que vai acontecer no dia 9 de outubro e vai ser no signo de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, portanto este é um período de começos ou de recomeços. Então, vamos ver a influência desse período que vai até a próxima lua nova no dia 25 de outubro, uma lua nova com eclipse. Eu já falei no vídeo anterior que o mês de outubro traz muitas turbulências e esse período é muito importante para nós brasileiros, porque teremos aí segundo turno de eleições. Eu não sou cabo eleitoral de nenhum candidato e eu acho que a astrologia é muito maior do que as conjunturas políticas de um país. No entanto, é muito importante a gente observar as energias, como é que elas estão se desenvolvendo durante esse período, quais são os principais arquétipos planetários que a gente pode utilizar tanto para a gente passar por esse período de uma forma tranquila, sem se deixar levar pelas massas e pelas influências, como também para a gente se posicionar de acordo com esse plano maior das estrelas. Então vamos ver o que é que os aspectos nos dizem e aí a gente pode, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, tirar as nossas próprias conclusões e fazer uma boa votação. Bom, pessoal, esse é o mapa astrológico então da lua cheia que a gente vai analisar a partir de agora. Ele foi feito aqui para o local onde eu estou, portanto, não considere as casas astrológicas, está bem? Apenas os planetas, que são esses aqui em negrito, e os aspectos que eles fazem entre si e os signos onde eles ocupam, que está aqui o cinturão do zodíaco por onde circulam todos os planetas que estão aqui no nosso sistema solar. Então, começando com o Sol, que está fazendo oposição à Lua, portanto, é uma lua cheia, Sol em Libra, Lua em Áries. O Sol nessa lua cheia está em conjunção com Vênus. É uma conjunção de 3 graus, portanto, bastante aproximada. Já falamos bastante sobre Libra no vídeo anterior e também num artigo que tem no meu blog, que você pode buscar para mais detalhes sobre o signo de Libra. No entanto, eu gostaria de destacar para esse período a questão das relações corretas entre todas as coisas, porque Vênus, na regência convencional de Libra, realça esse signo, realça os atributos e as qualidades desse signo. E das qualidades de Libra que passam pela justiça, paz, harmonia e amor, eu gostaria de falar de um princípio ou de uma lei que está por trás da energia de Libra. É a lei das emoções corretas, não só entre as pessoas, mas entre todas as coisas. Libra é um signo que é fundamental para essa nova era de Aquário que está entrando, porque nos fala do amor e da inteligência que são necessários trabalhar como um time. Não estamos mais no tempo da racionalidade exagerada e principalmente competitiva. Libra é um signo de ar que vai nos falar desta correta relação que estabelecemos primeiro entre o nosso coração e a nossa mente. Não adianta sermos extremamente lógicos e racionais e deixarmos de fora o coração. E não adianta termos uma inteligência movida pelos sentimentos pessoais ou por mágoas, né? Porque temos aqui a oposição com Quiron, que vamos falar mais adiante. Não devemos deixar nossas emoções, então, serem movidas por mágoas e por sentimentalismo. Há que haver uma correta, uma equilibrada relação entre a mente e o coração, para que possa então estabelecer as corretas
relações entre as coisas. E esse é um atributo fundamental para que hajam trabalhos de grupos, para que as pessoas possam realmente se unir no sentido de trabalhar de uma forma mais ideal para a humanidade. E para isso tem que seguir outro conselho de Libra. Libra é o poente. Em Libra, o sol se põe, e isso simboliza o nosso ego, não é? A nossa energia, a nossa superidentidade que quer se colocar no mundo a todo custo. Então, essa personalidade ela se põe para que então o outro no centro possa ser ouvido e possa então ser estabelecida essa correta relação entre as pessoas, assim como entre as instituições, as próprias leis, os objetos, a alimentação. E aqui você entra numa lei que é universal, que é essa lei das relações corretas entre todas as coisas. Então, esse é o tom de Libra que fica enfatizado na conjunção com Vênus. E no nosso dia a dia, para que isso serve? Isso serve para a gente negociar, fazer concessões no sentido de buscar a paz, a união e a harmonia. Então, essa lua cheia, ela está favorecendo isso, favorecendo colocar não só aquelas ideologias em pauta, mas colocar o sentimento, colocar as emoções e equilibrar isso para harmonizar as emoções. Então, nada de brigar com vizinhos, familiares, parentes, amigos, namorados, enfim, todos aqueles que não têm a mesma ideia que você. Então, esse é o grande tom dessa lua cheia. Temos ainda aspectos muito favoráveis do Sol e da Lua com Saturno. Saturno é o grande estruturador. Esse triângulo, né, que bastante favorável aqui entre a Lua cheia e Saturno, ele favorece então a estruturação das relações verdadeiras, na medida em que a gente equilibra aquilo que é importante para o coração e aquilo que é importante para os nossos pensamentos, então podemos ter uma estruturação melhor das relações, reconhecendo as amizades verdadeiras, reconhecendo aquelas pessoas que realmente nos confortam, que estão com a gente nos momentos em que a gente precisa, não é isso? E durante as relações cotidianas também, que a lua simboliza. Então, durante esses tempos turbulentos que nós vivemos, cultivar a paz nas relações cotidianas, a diplomacia nas relações sociais e a resistência também, que é o que Saturno representa. Então, ele vem mostrar que a resistência é um fator forte e importante. Precisamos resistir a essa tendência do ego, né, de querer se expressar, de querer se expor, não é? E também resistir à tendência do impulso, porque a lua está em Áries e Áries é um símbolo que remete ao impulso, não é? Aquela coisa devagar, sem se deter, em busca daquilo que imagina, porque a lua é a imaginação. Então, precisamos aí, o Saturno veio meio que dar um freio nisso aí. E esse freio tem a ver com o trígono também, né? Que o Saturno faz com Marte, que é um trígono extremamente favorável. Marte ele está muito lento no céu, durante todo esse mês ele anda só 5 graus. No fim do mês ele vai entrar retrógrado e vai novamente fazer esses aspectos. Então, eu destaco aqui o trígono do Marte, tá? Com o Saturno. Essa quadratura do Marte com o Netuno no céu, ela vai permanecer e vai ser intensificada, como eu já falei, devido ao movimento lento do Marte, tá? E isso pode gerar um certo desânimo para as ações, para as atitudes,
tá? Isso pode dar uma espécie de desanimada naqueles objetivos para agir em determinados momentos e pode gerar também muitas dúvidas. Esse é um aspecto de muita confusão. A gente sabe que Marte em Gêmeos está muito ligado a mentiras, fofocas, fake news e toda sorte de estímulos mentais. Com Mercúrio, a gente pode ficar preparado porque vai vir muita confusão e essa confusão vai gerar muita dúvida e essas dúvidas com certeza podem atrapalhar muito. O Netuno não faz nenhum aspecto aí positivo. Então, o aspecto de Marte com o Saturno é aquele que vai segurar. Então, a gente precisa se manter dentro da realidade, não é? Investigando essa realidade, conhecendo essa realidade. E aí nós temos aqui o Mercúrio em Virgem, né? Portanto, está exaltado, está em domicílio, fazendo trígono com Plutão, que estimula então a investigação, né? Mercúrio é o regente de Gêmeos, onde está Marte. Então, se Marte causa confusão com as informações, não é? Eles são informações. Gente, Marte é o deus guerreiro, ele é o deus da guerra. Então, isso simboliza aí guerra mesmo de informações, entendeu? Para gerar cortinas de fumaça. Então, a gente pode se preparar para todo tipo de postagem tosca, mentirosa, nebulosa, enganadora e manipulativa. Então, precisamos usar o nosso Mercúrio, a nossa mente, a nossa racionalidade para investigar com detalhes, porque Virgem é um signo que favorece essa observação dos detalhes. E o trígono com Plutão em Capricórnio, e ele está direto, então, é buscar essa verdade na realidade e investigar por conta própria. Isso é muito importante. Então, em vez de ficar brigando com os outros lá fora, não. Nas relações devemos buscar a paz e a harmonia, mas internamente devemos investigar, devemos buscar realmente a verdade para não se deixar levar por essas confusões que vão estar, infelizmente, atuando com muita força aí durante todo esse período. Quando esse aspecto de Mercúrio com Plutão começou no céu, eu fiquei muito curiosa para investigar as questões da realidade, por exemplo, nesse período de eleições que a gente está vivendo. Então, eu fiquei muito curiosa com relação a orçamento secreto. Veja, orçamento secreto é a cara de Plutão, né, gente? Quer dizer, segredos, mas que segredos são esses? Eles precisam ser revelados. A gente precisa saber o que foi feito com esse dinheiro, que é nossa riqueza, né? Plutão são as riquezas do contribuinte. Aonde foi parar esse dinheiro de orçamento secreto? Isso não é democrático. Ter orçamento secreto é típico de governos autocráticos, governos que escondem, que não são transparentes. A transparência é um elemento básico e fundamental da democracia. Então, se a gente quer permanecer nessa verdade da democracia, porque muitas coisas vão ser reveladas, inclusive para muitas pessoas, com relação ao seu posicionamento político. Muitas pessoas preferem ainda aquela ilusão de um salvador da pátria, de alguém que vai resolver todos os problemas, porque não assumem a responsabilidade sobre a sua própria vida. E nesse momento de eleição, assumir a responsabilidade é investigar, é buscar saber dos segredos. Então, onde ouvir essa palavra segredo, isso tem a ver com Plutão. Isso tem que ser revelado, isso tem que vir à tona. Então, todo mundo pode fazer a sua parte no sentido de buscar investigar, porque é só isso que vai realmente ser antídoto contra essas mentiras, essas falsidades, essas ilusões e toda nebulosidade que vai ser jogada, esse grande véu que vai ser jogado aí durante esse período das eleições, tá bom? Então, tirar os véus é uma responsabilidade nossa, tanto com relação à nossa própria vida, tirar os véus daquilo que se esconde nas nossas almas, tirar os véus daquilo que se esconde na sociedade, tirar o véu daquilo que se esconde nas relações. Então, esse momento é o momento de tirar os véus,
Plutão direto, ele nos favorece, e no trígono com Mercúrio, então, é o momento para a gente acelerar e fazer essas investigações que são necessárias para que a gente tire realmente as dúvidas por nós mesmos e não ficamos à mercê, sendo jogados para lá e para cá nessa confusão que Marte, em quadratura com Netuno, vai causar. Aqui nós temos a Lua em Áries, e esse é um aspecto de começo. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então veja onde você tem Áries no seu mapa astrológico, que a lua cheia vai fazer brilhar esse setor para você dar um novo impulso às atividades que são representadas por esse setor. Se você quiser, não tiver um mapa astrológico, eu posso enviar o seu mapa astrológico mostrando os posicionamentos dos planetas nas suas casas, para que você possa então acompanhar esses vídeos de astrologia, seja deste ou de outros canais, e assim você mesma ir fazendo a leitura e colocando os aspectos que vão sendo ditos na sua própria realidade. Então, por exemplo, a lua cheia num signo, ela vai enfatizar um setor específico de cada mapa astrológico. Então, me encaminhe um e-mail, tá? Para lisbliss.astrologia@gmail.com, colocando lá no título Mapa Astral, que eu mando para você o seu mapa astrológico dizendo em que casas estão os seus planetas. Esse é um brinde de Liz Bliss para quem apoia aqui o meu canal. E o que é que eu peço em troca? Que você curta, comente, dê um apoio, dê uma força, enfim, se engaje aqui no canal, não é? Porque isso é importante aí para o YouTube. Outro aspecto interessante dessa lua cheia é a conjunção da lua com Quirón. Quirón é aquele planeta que simboliza o curador ferido. Então é aquele lugar na nossa alma onde guardamos mágoas e guardamos feridas, tá? A lua cheia aí, ela vai colocar luz nessas feridas. E quando temos feridas enfatizadas, a nossa inteligência deixa de ser uma inteligência mais ampla e passa a ser uma inteligência mais emocional. Começamos a pensar e a sentir do lugar das nossas feridas. A função disso é nos tornar mais conscientes das nossas feridas. Só que o ego, ou a personalidade, faz o quê? Protege as feridas. Então a tendência é a gente raciocinar do lugar da ferida e tomar decisões e atitudes com relação a traumas, memórias, feridas do passado, saindo totalmente de uma inteligência mais ampla, que é a inteligência que envolve a racionalidade, que envolve a realidade e, enfim, que envolve todos os aspectos da vida e não só as emoções. Então, o Quirón com a lua, ele vai espetar as feridas das pessoas, vai fazer as memórias aflorarem. Então, esse é um aspecto de cura, mas ele só serve para aquelas pessoas que querem realmente olhar para as suas almas e ver onde estão as mágoas e onde estão as feridas. Caso contrário, ele vai apenas influenciar a mente que não está atenta a raciocinar daquele lugar ferido. Bom, já falamos aqui do Netuno com Marte, que é um aspecto negativo dessa lunação, e o outro aspecto negativo também é a quadratura do Saturno com Urano, que já vimos falando há muito tempo, que é um pano de fundo, vamos dizer assim, que vem causando aí o desmonte mesmo e a destruição de estruturas para a renovação e a consolidação dos valores aquarianos, tá, gente? Estamos na transição da era de peixes para a era de aquário, e os valores de aquário têm a ver com liberdade, tem a ver com avanços sociais, tem a ver com progressos contra tabus e preconceitos estabelecidos, tem a ver com uma maior igualdade entre maiorias e minorias, porque Urano é um planeta inclusivo e ele simboliza a fraternidade e a igualdade. Então,
Então, se ficamos sintonizados com o novo tempo, nós vamos agir de uma forma em que haja inclusão. Vamos sempre ser favoráveis à inclusão. Quem está sintonizado com a era de Aquário vai sempre vibrar na fraternidade, vai vibrar na inclusão e vai vibrar na igualdade. Ele simboliza, então, tudo que vai na contramão do atraso, do preconceito, do medo e dos limites do status quo vigente. É uma espécie de cabo de guerra que a gente vem vivenciando no mundo de uma maneira geral, né? São as tensões na Europa e aqui no Brasil a gente está vendo essas eleições, que é uma eleição, na verdade, de valores que estão em jogo, não é? Nós temos um avanço progressista, livre de preconceitos e mais inclusivos, e aquele status quo vigente, não é? Liberalista econômico, que se apara nos valores que são fundamentados na tradição, família e propriedade. Esses valores, eles atendem apenas aqueles que têm realmente tradição, família e propriedade, ou seja, quem não tem esses valores, eles são excluídos por esses que têm esses valores. E isso não é igualdade, isso não é fraternidade. Então, temos que ter muita atenção para os discursos desses valores, tá? E optar pelo progresso ou pelo atraso. E isso vai depender, claro, da ideologia que você tem. Mas, se tiver um olhar um pouco mais profundo no sentido dessa busca, dessa igualdade, o que é que representa mais a igualdade em termos de políticas, não é, econômicas que temos aí, em termos de opções para o nosso país, a gente pode ver o que é que está mais sintonizado com a era de Aquário, que é a igualdade, que é a liberdade. Então, essas ondas aquarianas, elas vão vir mesmo, porque o mundo ele evolui apesar de. Então, essas ondas, elas podem vir de uma forma mais tranquila ou elas podem vir com muita quebradeira devido à resistência de uma grande parcela da população mundial que não quer mudar o seu status quo, que não quer mudar a sua vida para que outros se favoreçam também. Bem, pessoal, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tirem um bom proveito desse período de lua cheia e que a energia de Áries seja muito positiva para novos começos na vida de vocês. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal e aperta aquele sininho para receber as novidades. São poucos vídeos que eu posto, então o sininho não vai tocar muito. Brincadeira, gente. Enfim, é importante essa força que vocês dão aqui no canal, tá bom? Então eu espero contar com o apoio de vocês. Um abraço, um bom período e até a próxima lua nova. Namastê.